Uma boa noite a todos, transmitindo aqui da Expo Cachaça, o Open Business. Eu e Érica Pessoa, da Pessoa Comunicação. Temos o prazer de receber Janaína Bering. Eu falei certo, Janaína? Isso mesmo. Uma empreendedora serial, uma empreendedora que tem diversos negócios. Me fale um pouquinho sobre eles. Vamos lá fazer essa abertura. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, podendo contar um pouquinho dessa vida empreendedora que começou desde criança. Bem, os meus negócios, eles têm o objetivo de gerar impacto na vida das pessoas, buscando resolver problemas reais que a gente identifica na sociedade por meio da ciência, tecnologia e inovação. Então, o grande desafio é levar a ciência para o mercado, que é o que de fato é inovação, né? Aplicada à resolução de problemas reais. Então, tem vários negócios, né, que vão desde indústria na área de bebidas, negócios na área de gestão de desmonte, né, de ferro velho, o Orb, que é uma ICT vocacionada em inteligência artificial, também a Fomenta aí, que tem o objetivo de captar recursos para alavancar projetos de diversos setores e empresas de diversos tamanhos. Bacana, bacana. Eu já ouvi falar muito da Fomenta aí, inclusive, agora se comentando. Pois é, é legal, né, Pedro? Porque a Janaína, ela tem uma capacidade, né? Sim. Vários talentos diferentes. Exato. Que quando se juntam, outro dia eu escutei que a palavra para quem tem essa destreza é polímata, né? A pessoa que consegue transitar por diversas áreas. E, Jana, quando você fala disso, né, quando a gente fala de transitar por várias áreas, como que isso já ajuda? E nós estamos falando de ser empreendedora, como isso ajuda o empreendedor? Primeiro que eu acho que os assuntos, eles estão muito interconectados, né? Então, quando a gente fala da globalização de soluções, na verdade, é tudo muito relacional, né? Então, no momento em que você está num determinado lugar e que identifica uma oportunidade de resolver um problema, né? Independente de qual setor que você esteja, quando você tem outras possibilidades de se conectar, muitas vezes setores diferentes, inclusive, podem beber ali na fonte de outras soluções de outros setores. Então, acho que essa visão holística e a capacidade de poder interconectar atores que muitas vezes não se conectariam, né, por não estar necessariamente no mesmo setor. Então, acho que essa, como eu disse, a visão holística e a possibilidade de estar em ambientes diferentes, mas com intencionalidade, um foco, né, e um propósito muito claro, gerar valor, eu acho que isso tem sido um dos grandes diferenciais que tenho buscado trazer para os meus clientes. E os seus negócios também, então, né? Os meus negócios também. Você transita aí com os aprendizados e com os fracassos e as oportunidades de um para o outro? Com certeza, porque muitas coisas a gente aprende, né, quando você vai desde um negócio, independente do tamanho, né, do porte, do alcance que aquele negócio tem, sempre é possível levar melhores práticas. Aprendo muito com os negócios dos meus clientes também. Então, acho que a possibilidade de intercambiar, né, esses aprendizados, principalmente, eu acho que é um grande privilégio, né, de poder transitar entre esses ambientes. E a troca, ela acontece certamente, né? Eu falo que, às vezes, eu estou num determinado cliente, estou falando de fomento, ao mesmo tempo, a ICT é uma oportunidade de ser uma parceira estratégica naquele desenvolvimento, que às vezes está precisando de um brinde para um evento e aí entra o licor. Então, assim, um negócio gera muita oportunidade de negócio para os demais. Então, acho que isso é um dos grandes ganhos, né? Que essa possibilidade, né, de múltiplas marcas, né, trabalhando juntas, ele pode trazer. Então é uma coisa que eu gostaria muito de entender. Qual que é o segredo para trabalhar em ser uma empresária serial e conseguir lidar com tudo isso e equilibrar tudo isso? Todos são negócios muito bem sucedidos, muito bem resolvidos. E às vezes eu, pelo menos como empresário, às vezes, já estou tendo dado cambalhota, entendeu? E como a gente fala aqui, Jana, para empresários, é muito legal poder entender, né? Porque às vezes, como o Pedro falou, você tem um negócio e não está dando conta de equilibrar os pratos. Como é que faz para poder conseguir ter essa visão aí globalizada e gerir negócios diferentes ao mesmo tempo? Acho que, assim, primeiro que não é segredo, né? É trabalho, suor, né? A gente está falando, eu saio de casa desde segunda-feira que eu não vou em casa, né? Então, primeiro, muita intencionalidade, método, né? Não tem nada que é feito no achismo, né? Sem perceber o porquê que eu estou fazendo aquela atividade. Não participo de nenhuma, né, atividade, reunião, se eu não tiver muito claro qual que é o objetivo de eu estar ali.
Então, uma organização da agenda, né, uma priorização de atividades, onde que eu devo estar, em qual atividade, porque a gente não tem capacidade de alcançar tudo e nada a gente faz sozinho. Então, acho que ter uma equipe, confiar, né, delegar, entender que o empreendedorismo é feito por várias pessoas, com métodos, com indicadores de alcance de cada uma das metas estabelecidas e uma visão clara de onde eu estou, onde eu quero chegar. Né? Então, acho que é importante essa intencionalidade em cada ação. Responsabilidade, né, com os compromissos assumidos e fazer tudo by the book mesmo, assim, né? Tudo muito certinho e sem tentar, né, caminhos ou desvios para poder alcançar o resultado mais rápido. Não existe atalho. Né? É intencionalidade, processo, método, né, e foco. Por mais que pareça muitas coisas, é o foco. Sim, é uma coisa que eu tenho percebido. Eu tive, antes de ter, hoje eu tenho agência de marketing, mas antes de ter agência de marketing, tive restaurante, tive fábrica de rasteirinha, fábrica de bolsa e outras coisas. E eu sempre percebi uma coisa, tudo que a gente coloca, de uma certa forma, o foco, a paixão e a dedicação em cima daquilo, dá certo, dá. Mas chega um ponto que a gente deixa de olhar para o que é fantasia, do que é o nosso sonho, e passa a ter que enfrentar a realidade. Como que é? Porque eu falo que do outro lado vai ter muito empresário que está enfrentando agora justamente essa virada de chave. O que era o sonho já chegou. O sonho está ali, está organizado, já montei. E agora eu tenho que lidar com a realidade, que são os impostos, é funcionário, é receita, tudo isso. Qual dica? Como que funciona isso para você que já passou por isso, já tem essa experiência? Como que funciona para você? Bem, primeiro que tem que decidir o que esse negócio representa para você, porque a gente não pode confundir o que é o meu hobby do que é o meu negócio, que tem uma obrigação de gerar receita, né? Aquele ponto de equilíbrio ali, ele tem que ser o seu primeiro alvo. Sim. Né? Então, não adianta, se eu gosto de cozinhar, eu vou colocar que esse é o meu negócio e eu trato daquilo como um hobby, sem necessariamente isso me dar uma receita para pagar Sim. todos os custos necessários de gerar lucro. Então, o negócio ele tem que ter um planejamento para que a gente possa buscar aquilo como uma forma de receita. Então, tem que estar muito clara a diferença entre o que é o hobby e o que é o negócio com o objetivo de lucro. Né? Segundo, acho que no momento que você decide qual que é o papel que você tem naquele negócio, quais são as atividades que você não pode ser substituído e o que você pode delegar, seja para um time que você monta, seja trazendo parceiros estratégicos para aquela realização, começa a tirar várias ações que estão com você que às vezes podem virar o gargalo. Né? Porque num primeiro momento, quando você cria um negócio novo, o próprio licor, quando começamos, né, foram ali 2 pessoas, daqui a pouco 3, 4, né? Então hoje o negócio está crescendo, temos, né, funcionários, cada um com as suas funções definidas. E eu costumo dizer, quando mais de uma pessoa, além de você, dorme e acorda pensando no seu negócio, as chances de sucesso aumentam. Ou seja, às vezes ser aquele empresário centralizador não é o melhor caminho. Você já começa delimitando o tamanho que o seu negócio pode ter, porque como você vai dar conta de todas as atividades? Né? Então você tem que cuidar do financeiro, do comercial, da execução, da entrega, do pós-venda. Então você tem um limite, né? Tanto de horas quanto de capacidade, inclusive intelectual, de competências para poder gerir todas as atividades. Então é importante que você entenda quais são os seus limites em termos de competência, em termos de tempo, o que você precisa de ter na sua equipe. Às vezes é trazer um sócio, né, que pode complementar aquela sua capacidade que está faltando. Entendi. Você me lembrou uma pessoa que a gente conhece em comum, que é o Alexandre, né? Sim. Que uma vez conversando com ele, ele me disse, olha, a empresa é do tamanho do dono. Né, do tamanho daquilo que você está disposto a fazer, e, enfim, dividir, compartilhar. E quando você segura tudo, né, você não tem tanta expansão. E aí, até falando, você falou, olha, talvez é até trazer um sócio. Eu acredito que, assim, muita gente que nos vê também tem esse desafio da sociedade, porque a sociedade é algo complexo, né? Na hora de fazer a sociedade, né? É tudo maravilhoso. Como diz a minha mãe, ela falou assim, ó, quando o amor sai pela porta, quando o dinheiro sai pela porta, o amor pula a janela. Então, como é que faz para ter sócio? Eu sei que você tem vários sócios. E como é que faz para ter essa harmonia e para entrar bem, e inclusive no momento que não fizer mais sentido para os
né, para as partes sair bem também, né? Acho que o primeiro, em cada negócio, né, como assim, qualquer relacionamento funciona de forma muito similar, o objetivo, a visão de futuro tem que ser muito parecida. Porque não adianta eu querer que o meu negócio cresça se o meu sócio quer que o negócio fique pequeno. Né? Não adianta nós dois termos competências similares se a gente precisa de competências complementares. Né? Então, acho que primeiro é a visão que precisa estar comum, né? Do tamanho, do objetivo, do alcance, do posicionamento, né? Da forma como você quer que o seu negócio seja visto. E segundo, é essa questão de definição de papéis claros, né? Para que você não tenha uma dificuldade relacional. Porque, né, eu já tive casos de grandes amigas que hoje a gente diminuiu o nosso relacionamento, não porque não deixamos de ser amigas, mas em função de um negócio, por às vezes a gente acha que era tão amiga e que isso poderia se confundir com o papel que cada uma desempenharia. Então, nem tudo foi flores, né? Houve momentos também em que negócios não foram tão exitosos por não ter esse papel definido. Então, é um aprendizado. Sim, uma coisa que eu falo até por experiência de vida, que também não tornar sócio por se tornar sócio ou ter um sócio pelo desespero. Eu tive péssimas experiências durante minha vida em algumas das empresas que eu fechei, justamente porque eu estava começando a centralizar demais, enxerguei em alguém que era uma possibilidade de expandir isso, só que aquela pessoa tinha os problemas dela no mesmo segmento e os meus não estou só os problemas, não estou a solução. Entendeu? Então, não potencializou os problemas. A gente socializou os problemas e a solução ficou para trás. Hoje eu tenho prazer, eu falo muito com o meu sócio, o Alex, que você conheceu, que eu nunca casei no papel, mas na sociedade eu casei. Porque o cara é uma pessoa fantástica. Né? O Alex deve estar voltando do Espírito Santo uma hora dessa com a cobertura da Vale. Pessoa fantástica, cabeça boa, mas não deu muita sorte. Eu vejo como sorte, entendeu? Mas eu tô vendo hoje, tô conhecendo até mesmo a Érica, né? Que conexão, qual que é o lema mesmo que você fala? Net-driven. E é o conexão que gera negócios. A gente tem vindo eu conheci numa palestra e hoje nós estamos aqui falando sobre. E é o caso seu. Como é que funciona a conexão entre as suas empresas? Porque ainda que são empresas de ramos e segmentos diferentes, elas acabam se conectando, se completando a médio e longo prazo. Como é que foi para você enxergar, montar, adaptar no nosso caso, a gente faz muito Kanban, muita planilha do Excel, mas como com a visão? Eu falo até porque a gente fala que o empresário já tem uma visão de águia, mas você tem uma visão de um condor para poder enxergar tão longe. Na verdade, nem todos os negócios se conectam diretamente, né? Eles não necessariamente são todos sinérgicos em termos de atuação, de público, de interesse, não necessariamente. Eu realmente entro como investidor nesse negócio pensando que são negócios que vão gerar valor e também vão gerar receita, né? Então, na verdade, eu tento ver quais são as competências que eu tenho que podem somar aquele negócio onde eu estou entrando. Então, já fui convidada para ser sócio de alguns negócios que eu não vi a possibilidade de poder colaborar para o crescimento. Então, acho que tem uma conexão ali entre o valor que eu gero para aquele negócio e também, né, o que eu percebo que aquela empresa pode impactar na vida das pessoas. Então, eu tenho negócio na linha de transição energética, que tem um valor forte que eu acredito, que está ligado à descarbonização, deixar o mundo melhor do que eu recebi. E eu vou definindo esses investimentos, participações de acordo com a contribuição que eu posso dar e também uma expectativa de valor, inclusive financeiro, que esse negócio vai gerar para mim no futuro. Entendi. E, Janaína, assim, todo mundo que te conhece já conecta seu nome à inovação. Né? Então, Janaína é essa pessoa que entende de inovação em diversas áreas. A gente começou aqui falando muito mais de negócio, de como fazer negócio, mas a gente quer ouvir também, assim, mesmo hoje, né, eu acho que algumas pessoas ainda entendem inovação, e principalmente quando pensam em Vale do Silício e tudo mais, como tecnologia. Explica aí para a nossa audiência o que é inovação de verdade. Primeiro que eu me considero uma eterna aprendiz, né? Então, todos os dias eu estou aprendendo. Essa semana eu tenho trabalhado em um projeto de apoiar, um projeto que eu estou fazendo para a ONU de estruturação do ecossistema espacial brasileiro. Estou aprendendo, né, muito nesse processo, então sou uma eterna aprendiz. Então, eu comecei a estudar um pouco mais sobre esse ambiente de inovação, porque na época eu fazia mestrado, trabalhava na indústria
e via que na indústria tinha muitas demandas tecnológicas, e aí pode ser indústria de qualquer tamanho, empresa de qualquer segmento, todas têm uma oportunidade de implementar algum tipo de inovação. E no ambiente acadêmico do mestrado tinha muitas soluções, e esses ambientes não se falavam, tinham linguagens diferentes. Então, de uma forma muito simplista, né, porque inovação tem vários conceitos, inovação é a resolução de problemas reais. É geração de nota fiscal por meio daquilo que está sendo desenvolvido. Então, seja o desenvolvimento de um novo produto, então eu tenho uma nova linha de produtos a ser desenvolvida, vou aprimorar um produto com uma determinada característica, uma qualidade que vai ser percebida pelo meu cliente, um serviço novo que vai ser oferecido, né? Ou um processo que eu vou criar um novo processo. Então, a gente tem vários exemplos que vão desde questões mais tecnológicas, como essa revolução que a gente está passando agora, que é o uso da inteligência artificial, mas nós podemos falar de inovação de negócios, né? Então, a gente está falando aqui de oportunidades de gerar negócio de um jeito novo. Nós temos oportunidade de criar a eletromobilidade, que a gente está falando de uma inovação que está sendo hoje cada vez mais utilizada, os nossos smartphones que estão nas nossas mãos, né? Então, a gente tem inovação de diversos níveis, que podem ser mais incrementais para melhorias contínuas do nosso dia a dia, ou inovações mais disruptivas, né? Por exemplo, esse caso da eletromobilidade, carros voadores, né? Mas não é só sobre tecnologia. Inovação é sobre gerar valor real para a vida das pessoas. Maravilhoso. E quando a gente fala dessa inovação, você tem falado muito aí, você agora é sócia do Orbe. E conta pra gente um pouco mais o que é o Orbe, o que é esse ecossistema, né, que está aqui em Belo Horizonte, como é que funciona, todo mundo que empreende, tudo mais pode participar do Orbe ou não? Conta um pouco mais. Bem, o Orbe ele foi criado em 2017, né, por grandes empresas daqui de Minas, Inter, MRV e Localiza, com o objetivo de gerar conexão, né, também por empreendedores, né, grandes empreendedores que nós temos aqui no estado, como gerar conexão e troca. Como a gente começou a nossa conversa, a troca entre empresas de segmentos e postos diferentes ajuda cada uma a se desenvolver e vai evoluindo por essas trocas, independente do segmento. E ao longo, né, dessa história aí, que já tem 9 anos, houve a necessidade de uma evolução. Então, desde o ano passado, né, o Orbe, com todos os projetos já desenvolvidos até o momento e os impactos gerados, era uma evolução natural que ele pudesse se aproximar mais do nível tecnológico. Porque tecnologia, como eu disse, ela é ferramenta, ela é o como cada um desses negócios podem evoluir. Então, hoje o Orbe, ele é uma instituição de ciência e tecnologia, né, uma ICT, vocacionada em inteligência artificial, para, além de capacitar pessoas, nos últimos 8 meses nós já capacitamos mais de 2.000 pessoas, lideranças de diversas empresas, e também desenvolvimento de soluções aplicadas a cada um dos negócios. Então, para construção civil, bancária, negócio de saúde, desenvolvimento de software, enfim. Então, inteligência artificial aplicada cada vez mais de uma forma a customizar, não só aumentar a produtividade, mas a customização do serviço, que é uma tendência também que a gente tem observado. Então, todos convidados a conhecer o Orbe. Inclusive, eu quero conhecer o quanto antes como é que foi uma virada de chave rápida, porque a IA começou outro dia. E a gente já ter algo especial sobre virada de chave nesse sentido foi muito positivo. Foi assim, né? Deu um salto para muitos empresários, até eles começaram a catar essas informações em separado, ao contrário disso, você reuniu e está profissionalizando. Eu acho que e é só o início, né, de toda essa revolução. A gente costuma dizer que nós estamos vivendo essa onda de revolução tecnológica, né? Então, assim como aconteceu a máquina a vapor e tivemos várias inovações, a gente está passando por uma grande transformação que vai impactar diretamente a vida das pessoas. Porque quando a gente pensa na inteligência artificial, ela está no nosso dia a dia. Sim. A forma como nós nos relacionamos, consumimos informações, compramos produtos. Então, tudo vai ser transformado cada vez mais. A saúde, né? Então, nós temos um impacto direto que vai muito além da tecnologia. Nós, civis, né, pessoas como consumidores, seremos afetados diretamente por todo esse processo, essa grande mudança que está acontecendo. É legal ouvir isso, Janaína, sobre a IA e a sua visão, você que está dentro, né, desse ambiente de inovação e tecnologia. Mas aí eu quero falar um pouco de IA da gente, ser humano normal, assim, né?
Como que você encara? Tem muita gente com medo de IA, né? Muita gente com medo de perder o emprego, muita gente com medo de, sei lá, dos robôs tomarem conta e o ser humano perder a sua identidade, a sua autonomia. Mas eu queria ouvir assim, você que está nesse meio escutando coisas que nós aqui, pobres mortais, né, Pedro, não estamos escutando. O que você enxerga? Primeiro que é um caminho sem volta, né, gente? Assim, se alguma pessoa tem resistência a entender e a conviver com a IA, não dá mais para evitar, né? Nós estamos aqui, assim como foram com os smartphones, né, com essa questão de dados, nuvem, a inteligência artificial ela veio para ficar e para transformar todos os negócios. Não quer dizer que seremos substituídos pela inteligência artificial, mas certamente seremos substituídos por aqueles que usam a inteligência artificial. Porque o grande objetivo é aumentar a produtividade, é que a gente possa terceirizar para as máquinas aquelas atividades operacionais para que sobre para nós aquilo que acho que é o nosso bem mais precioso. Nós teremos a possibilidade de fato, sermos humanos. Porque no momento em que a gente automatiza tudo que é automatizável, né, analisar grandes volumes de dados, ter uma máquina que possa carregar peso, né? E a gente possa, imagina, ter alguém que faz logística, como a gente vê, né, vários centros de distribuição com logísticas totalmente automatizadas. Legal mesmo. Pessoas que trabalhavam antes em turnos à noite, então máquinas, mas aí tem pessoas operando, né, máquinas. Então acho que cada vez mais a possibilidade de, inclusive, desenvolver novos tipos de emprego, onde a gente possa entender o outro, esse olhar, né, que a gente tem de percepção, de onde a gente de fato pode colaborar. Eu ainda vou um pouquinho além, sabe, Janaína? Eu acho que se fala muito hoje no Brasil em escala reduzida, fala-se em NR1. Eu acho que esse tipo de caminho caminha junto com a IA. Porque a gente está evoluindo milênios, anos, centenas de anos, seja em cura de doenças, se um milênio está tendo a maior quantidade de curas de doenças. E direta ou indiretamente é graças justamente à análise de dados que a IA faz. Então a gente tem dado esses saltos através disso, por que não dar esse salto em operacionar aquilo que não é necessário, aquele trabalho braçal, contínuo, de 12 horas, de 36 horas direto. Eu acho que o caminho a gente está evoluindo da forma correta. Você comentou comigo agora há pouco, que eu achei bem interessante, mas a gente não chegou a aprofundar sobre isso, sobre a questão de captação de recursos, alguma empresa que é especializada para levantamento de recursos, que é na área de esfera pública. Como que funciona isso? Fala um pouquinho sobre. Sim, muitas empresas não sabem, mas existe uma política nacional, que é a Nova Indústria Brasil, que tem o objetivo de aumentar a nossa competitividade, né, em relação a outros países, inclusive. Dentro dessa política foi estabelecido um orçamento, né, e nós estamos falando de um orçamento de quase 600 bilhões até 2032, para que possa ser investidos naquelas tecnologias que têm mais risco, que muitas vezes o empresário, às vezes não tem condições de investir 100% naquele valor, principalmente porque tem risco. Então, dentro desse volume, né, de quase 600 bilhões até 2032, nós temos recursos reembolsáveis, que são aqueles recursos que são financiamentos, empréstimos, mas com taxas de juros transição energética, transformação mineral, tecnologias digitais, saúde, agro e várias outras, né? Nós temos 6 eixos principais e também temos os recursos que são subvenção econômica, ou seja, recursos que não têm que ser devolvidos. Só este ano nós tivemos, por ser um ano eleitoral, no início do ano, 13 editais abertos da ordem de 3,6 bilhões. Não reembolsáveis, gente. É recurso real que não precisa ser devolvido, onde o capital próprio ele pode servir como uma contrapartida que alavanca o potencial de desenvolvimento de um determinado projeto. Então, são recursos que podem ser acessados via FINEP, BNDES,
o próprio CNPq, a possibilidade de você contratar mestres e doutores com uma capacidade, uma competência específica, né, para trabalhar no seu negócio, ou mesmo aqui em Minas, a FAPEMIG, né, acabamos de ter agora o edital Compete Minas, para aumentar a competitividade das empresas de qualquer porte, independente do faturamento, inclusive empresas sem faturamento, que possam desenvolver uma solução inovadora, né? E dependendo, lógico, do faturamento, ele pode acessar um volume maior ou menor de recursos. Então, o recurso existe, está aí, e cada vez mais a gente precisa desmistificar, né, de que ele está tratando só para grandes empresas ou para empresas que tenham tecnologias muito disruptivas. É para todos nós, né? Inovação e recurso é para todas as empresas, de todos os portes, de todos os setores. E para participar desses, né, ter acesso a esses recursos, são editais? Geralmente, como é que funciona? A pessoa tem um edital, ela tem que contratar um consultor que crie para ela um projeto e aí vai lá e apresenta, sei lá, o BNDES. Como é que funciona? Então, normalmente as subvenções econômicas, que são esses que não precisa devolver, eles são objeto de editais, são chamadas que têm o lançamento, né, prazo de início e de fim para fazer essa submissão. Caso a empresa ela queira submeter um projeto, ela não é obrigada a contratar uma consultoria. Qualquer pessoa pode ler o edital, entender se aquilo se aplica ao seu negócio e fazer a submissão. Caso ela queira buscar um apoio, né, que ajuda a definir uma estratégia, porque também você não vai montar um projeto só porque tem um edital aberto. O ideal para aumentar as chances de aprovação é que você se prepare, entenda para que aquele recurso vem, o que você precisa daquele dinheiro, que nós estamos falando de um recurso público, que nós todos, né, pagamos para que ele exista. Então, ele precisa ter um propósito, né, de utilização que vai gerar um benefício para a sociedade. Então, é importante que a empresa entenda onde ela está, onde ela quer chegar, ela precisa desse recurso para quê? É para contratar uma mão de obra especializada, é para desenvolver um produto, para comprar um equipamento, enfim. Então, é importante que ele entenda, né? Por isso o planejamento ele é extremamente importante, independente do tamanho da empresa e do segmento, para que ele, quando abrir um edital, esteja preparado para poder submeter esse projeto. Caso ele não queira fazer sozinho, empresas como a minha, né, a Fomentaí, o Orb, né, como o ICT, estão aí para poder apoiar em todas as etapas do processo. Esse era o próximo pergunta que eu ia fazer, porque a maioria dos empresários que estão do outro lado, às vezes são startups, estão começando, o recurso já está falho, o profissional já está exaurido de tentar captar recursos. Então, qual é o nome da empresa? Fomentaí. Fomentaí. Então, fomentaí.net. Eu ofereço para todos que estiverem nos assistindo, fazer o cadastro, nós vamos oferecer para quem estiver assistindo aqui um diagnóstico gratuito, para que as pessoas possam entender, é para mim? Não é para mim? E o Orb, como ICT, né, que tem essa grande possibilidade, inclusive de desenvolver soluções baseadas na nossa grande vocação, que é IA, estamos a postos para poder apoiá-los no que for necessário, para que esse projeto tenha a melhor chance de aprovação possível. Incrível. Muito legal, né? Eu tenho certeza que muita gente não sabe disso. Não faz nem ideia. Que pode ter acesso a um recurso desse mesmo, sendo uma empresa pequena, começando com uma inovação, né, e tudo mais. Janaína, a gente está aqui hoje, aqui atrás da gente está acontecendo a Expo Cachaça. E a Expo Cachaça é algo também que foi muito inovador. Em 1998, o José Lúcio Ferreira teve a ideia de juntar a cadeia produtiva numa época que o pessoal falava muito mal de cachaça. Cachaça tinha uma conotação muito pejorativa e ele veio com uma missão de fazer com que as pessoas reconhecessem a cachaça como a bebida autêntica brasileira, assim como tem a tequila no México e por aí vai, e também de apoiar produtores, né, que muitas vezes passam aí, né, de geração em geração, esse saber do fazer a cachaça. E você contou pra gente também que você também investe nessa área, e a gente queria então que você aproveitasse e contasse aí qual que é o produto, como é que é, pra gente entender. Maravilha. Bem, tanto eu quanto meu sócio, o Matheus, somos engenheiros de alimentos. Ele é professor de bebidas e eu trabalho com inovação. Então, o Gran Arturium, ele é um licor que foi criado, o primeiro produto, à base de doce de leite Viçosa. Uau, né? A universidade, delícia! imagino que vocês conheçam o doce de leite, lá, premiado, né? Mais de 10 anos seguidos como o melhor doce de leite do Brasil.
E a gente queria, de fato, gerar uma experiência que fosse única para os nossos clientes, que unisse a tradição de um produto tipicamente mineiro com a tecnologia, né? E aí, por isso, foi desenvolvido uma nanotecnologia que traz uma estabilidade de emulsões. Um dos grandes problemas de qualidade que existe nesse segmento, né, de produtos cremosos é a separação de fases. Então, inclusive, muitos dos nossos concorrentes usam garrafas, né, não são transparentes porque tem, de fato, essa separação. Então, temos, inclusive, toda a proteção intelectual desse processo, porque a gente garante essa estabilidade, né, do nosso produto. Então, o Gran Arturo já foi premiado em Londres, Nova York, aqui no Brasil. Legal! E temos o privilégio, né, de levar um pouco dessa cultura, da nossa mineiridade, não só, né, aqui no Brasil, mas também para outros países. E onde que a gente encontra? Bem, no nosso site, todos os canais, né, de marketplaces, Amazon, Mercado Livre, todas as lojas do Verde Mar, tem vários estabelecimentos, mandamos hoje para vários ambientes no Brasil. E agora, essa semana especificamente, estamos lançando a linha também Arturium, que é uma linha de coquetéis alcoólicos. Então, o público jovem nos pediu um produto que é o licor. Para ser considerado licor, ele precisa necessariamente ter acima de 15%, né, do grau alcoólico. Então, nós lançamos um produto com teor alcoólico um pouco menor, um pouco mais fluido, numa lógica bem de balada, assim, né? Então está sendo lançado essa semana, vocês ficam sabendo já em primeira mão. Que legal! Mas convido a todos vocês também, caso queiram experimentar o nosso produto pelo nosso site. Gostaria também de oferecer mais um benefício, quem quiser usar no nosso site, que é Gran Arturium, com TH, né? É o cupom JANA10, para que vocês tenham então 10% de desconto e experimentar tanto a nossa linha de licores, né? Tem o doce de leite, viçosa, cappuccino e também um whisky que foi lançado a pedido dos nossos clientes. Olha que interessante. É bem ampla mesmo, é um expoente da parte corporativa. Realmente é uma empreendedora serial. E Jana, o último recado, a gente está terminando aqui o nosso bate-papo. Primeiro, deixa aí seus contatos, né, para quem quiser continuar conversando com você. Mas deixa também um recado, o Open Business é um podcast para empresários, para falar de diversos temas em que a gente ainda, né, eu falo que a gente como empresário às vezes se sente muito sozinho na nossa jornada. Então, qual que é o recado final e os seus contatos? Bem, primeiro que se a gente for ter medo, né, de desenvolver qualquer negócio, esperar que ele esteja 100% pronto para poder lançar, a gente já perdeu o timing. Então, eu costumo dizer primeiro que você precisa se preparar para que você possa lançar o melhor produto, a melhor experiência que você puder fornecer para o mercado. Mas se der medo, vai com medo mesmo, né? Que no final das contas dá tudo certo. Então, acho que assim, planejamento, responsabilidade, intencionalidade e compromisso com aquilo que você quer deixar para o mercado. Nós temos a obrigação, de fato, de colaborar para a construção de um mundo melhor para as próximas gerações. E a gente não pode esperar que seja feita pelo outro. Então, faça a sua contribuição, que ela é única nesse mundo. Então, cada um de nós fazendo um pouquinho, resolvendo um problema que existe real no planeta. Certamente a gente pode fazer essa construção. E os contatos? Bem, meu Instagram é Janaína com Y, Bering, assim como no LinkedIn, né, que são as minhas principais mídias. Estou à disposição de vocês por meio do Orb, CT, mais uma vez convido. Mensalmente nós temos o Orb de portas abertas para que todos possam conhecer a nossa rede de startups que estão conosco também. Já são 51 startups residentes que nós temos lá no Orb. Vários projetos sociais de impacto ali na região da Lagoinha. Estamos ali na Antônio Carlos. E também acessar a plataforma Fomenta aí para que a gente possa buscar oportunidades para alavancar o seu negócio. Maravilhoso. Pessoal, primeiro agradecer a possibilidade de estar entrevistando você e aprender tanto. Gostaria que você estivesse aí, porque já ficar o convite aqui para outras participações, de preferência uma para cada empresa. Porque eu vou muito assunto. Tem muito assunto e muito assunto que soma, que engrandece. Então deixa aí qual que vai ser o próximo, qual que é o tema mais interessante. Sei que os empresários, muitos vão falar sobre a questão do tema de aporte financeiro, dessa parte pública. Gostei dessa parte da tecnologia, de inovação, a parte da bebida, eu acho interessante. Esse seria o meu tema, inclusive, para poder escolher.
Escolhe o tema aí. Não é? Escolhe o tema aí, gente. Conto com você no próximo. Espero a gente ter mais apresentações nesse sentido. Porque Vai ser um prazer estar com vocês novamente. E uma aula também, né? Que você é uma empresária que realmente está Maravilhosa. Muito obrigada pelo convite. Como eu disse, aprendi muito com vocês aqui também. Sou uma eterna aprendiz. Espero poder colaborar com o negócio de quem está nos acompanhando aqui também. Muito obrigado, Janaína. Janaína. De coração, obrigada. Obrigada a vocês.